Uma das candidatas à sensação, a Áustria, estará na UEFA Euro 2024. Localizado na Europa Central, o país tem 9 milhões de habitantes e tem a 115ª maior extensão territorial do mundo, um pouco menor que o estado brasileiro de Pernambuco. A capital é Viena, que já foi uma das 5 mais importantes cidades do mundo no início do século XX, mas perdeu esse posto nos eventos relacionados à Primeira Guerra Mundial. Entre as diversas passagens históricas que remontam ao Império Romano, passando pela tomada da região por Carlos Magno, a dinastia dos Habsburgos e consolidação do Império Austro-Húngaro, uma se destaca negativamente. Durante a Segunda Guerra, a imensa maioria da população e lideranças políticas da época aceitaram de bom grado a anexação do próprio país pela Alemanha, imaginando novos tempos de bonança, o que surpreendeu os próprios nazistas. A Áustria é um país que respira cultura e elegância. Viena, por exemplo, é conhecida como a cidade dos músicos. Grandes compositores como Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, Strauss e outros viveram e trabalharam por lá. Tem ainda os suntuosos bailes da ópera e o festival de música clássica Wiener Festwochen. O visual da capital traz a cultura dos cafés espalhados pela cidade, com ambientação muito elegante. Mas a Áustria não tem só isso. Pelo país abundam belezas naturais, com suas paisagens alpinas dos Alpes austríacos, ou ainda o Vale Warrau, que fica ao longo do rio Danúbio, famoso por vilas medievais e castelos. A economia austríaca se destaca na indústria, principalmente no setor de engenharia mecânica e elétrica, com muita produção de máquinas de precisão, motores elétricos e equipamentos industriais. A Áustria é conhecida por seus vinhos de alta qualidade, especialmente os produzidos na região de Warrau. A marca mais famosa é a Red Bull, uma gigante das bebidas que investe pesado nos esportes, chegando a ser dona de 4 times de futebol do mundo: o Red Bull Leipzig, da Alemanha, o Red Bull Salzburg, da Áustria, New York Red Bull, dos Estados Unidos, e o Red Bull Bragantino, no Brasil, além de apoiar eventos culturais e ter sua própria equipe de Fórmula 1, que é multicampeã, vencedora de 7 títulos mundiais, forjando campeões como os pilotos Sebastian Vettel e Max Verstappen. O regime de governança austríaco é o parlamentarista, onde um presidente é eleito por voto popular e cabe a ele escolher o chanceler, que é de fato o chefe de governo. O posto hoje é ocupado por Sebastian Kurz. No futebol, os principais times são o Rapid Viena, maior vencedor nacional com 32 campeonatos, embora não vença há 16 anos. É 14 vezes vencedor da Copa da Áustria, venceu 2 vezes a Copa Mitropa, que foi a primeira grande competição envolvendo clubes europeus, e curiosamente venceu o campeonato alemão em 1941, na época em que a Áustria estava anexada ao território da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Ganhou a final contra o Schalke 04. O Áustria Viena, que compõe o grande derby de Viena com o Rapid, também foi bicampeão da Copa Mitropa e tem 24 campeonatos nacionais. Esteve presente nas Copas Rio, tanto na de 51, vencida pelo Palmeiras, como na de 52, vencida pelo Fluminense, caindo 2 vezes nas semifinais. O Red Bull Salzburg, fundado em 2005, desde então vem sendo inegavelmente o mais forte time da Áustria, ganhando 10 dos últimos 11 campeonatos nacionais, se aproximando rapidamente dos 2 maiores vencedores. O protagonismo local e boas campanhas na Champions League renderam ao clube uma vaga no Super Mundial de Clubes de 2025, sendo um dos 12 representantes europeus no torneio internacional. A Áustria se prepara para sua 4ª Eurocopa, a 3ª seguida, tendo jogado ainda a pré-Euro de 1960 e 1964. Chegou a ficar de fora por 44 anos, entre 1964 e 2008. Ao todo, os austríacos jogaram 16 vezes, ganharam 4, empataram em 3 e perderam 9. Um total de pouco mais de 31% de aproveitamento. Marcou 29 gols ao todo e os principais goleadores são 2 atletas dos anos 60, Erich Hoff e Horst Nemec. Cada um fez 3 gols. A melhor campanha foi a última na Euro 2020, disputada em 2021, quando os austríacos finalmente chegaram aos mata-matas, conseguindo 2 vitórias na fase de grupos. Estava na chave C e estreou vencendo a Macedônia por 2-1 em um jogo duro. Depois acabou perdendo para a Holanda por 2-0 e garantiu vaga batendo a Ucrânia por 1-0 com gol de Baumgartner.
Classificada às oitavas daquela Euro, se defrontou com a futura campeã Itália no estádio Wembley e, apesar do 0-0 na etapa regulamentar, não resistiu à Azurra na prorrogação, perdendo por 2-1, exercendo uma pressão no fim do jogo, que não adiantou. A pior campanha foi na Euro 2016, jogada na França. Acabou perdendo 2 dos 3 jogos. Curiosamente, só não perdeu para a seleção que venceria aquela competição, Portugal. No mais, 2 derrotas para a Hungria por 2-0 e Islândia por 2-1, amargando a 22ª posição dentre 24 países. Nas eliminatórias da Euro desse ciclo, a Áustria estava no grupo F da cabeça de chave Bélgica. Apesar da dura concorrente, a seleção se portou bem e lutou bravamente pelo primeiro lugar, sem sustos pela segunda vaga na competição continental. Nos confrontos contra a Bélgica, fez bonito, empatando em Bruxelas por 1-1, e no segundo turno acabou perdendo por 3-2 em Viena, buscando 2 gols nos minutos finais e quase complicando os belgas. Outro adversário de nome era a Suécia, mas a Áustria não teve tantas dificuldades não. 2 vitórias, uma de 2-0 em Viena e outra de 3-1 em Solna. Classificação segura para a Euro, marcando 1 ponto a menos que a Bélgica. Foram 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Anotou 17 gols, sofreu 7. E os principais artilheiros da campanha foram os meias Sabitzer e o centroavante Gregoritsch, cada um fez 4 gols. Para a Euro 2024, a Áustria estará no grupo D, junto de França, Holanda e Polônia. A estreia está marcada para 17 de junho, 4º dia de Eurocopa, contra a poderosa França, na Spirit Arena, em Düsseldorf, às 4 da tarde, horário de Brasília. A segunda rodada é no dia 21, em Berlim, no Estádio Olímpico, a partir das 13 horas, contra a Polônia. Encerra a primeira fase contra a Holanda, no dia 25, à 1 da tarde, também no Estádio Olímpico de Berlim. O técnico é o alemão Ralf Rangnick, de 65 anos. Ele foi um meio-campista de pouco sucesso durante os anos 70 e 80. Revelado no Stuttgart, mas não se profissionalizou por lá, atuando apenas por equipes bem pequenas do futebol alemão. A trajetória de técnico começa enquanto ainda era jogador num dos últimos clubes, o Viktoria Bachmann, acumulando as 2 funções em 1983. O destaque como treinador, no entanto, só começou a aparecer no final dos anos 90, quando levou o modesto Ulm à segunda divisão. Chamando atenção pelo futebol vistoso, foi contratado pelo Stuttgart em 1999, mas caiu após maus resultados. Passou pelo Hannover, conquistando o título da segunda divisão por lá em 2001, ficando mais 3 anos no tradicional clube. A partir daí, se consolidou na primeira divisão da Alemanha, virando figurinha carimbada na Bundesliga, com passagens Schalke 04 e Hoffenheim. No Schalke, treinou aquele time histórico que contava com Manuel Neuer, o espanhol Raul e o centroavante Rantelar. Em 2015, foi contratado pela marca Red Bull e virou técnico do Salzburg da Áustria e diretor técnico do Leipzig na Alemanha, ao mesmo tempo. Ele é acreditado como um dos principais responsáveis pelo sucesso da marca de energético no futebol naquele momento, principalmente por sua capacidade de recrutar jogadores jovens que acabam se destacando. Passou a ser consultor da Red Bull no mundo inteiro, trabalhando diretamente com os clubes pertencentes à marca, como nas cidades de Nova York e Bragança Paulista, com o Bragantino. Em 2021, volta ao foco de técnico, sendo chamado para comandar o Manchester United. Ficou uma temporada só. Pouco depois da demissão, ainda em 2022, foi anunciado como técnico da Áustria. No início desse ano, de 2024, ele foi fortemente sondado para ser o novo técnico do Bayern de Munique e, após iniciar conversas, declinou do convite para continuar na Áustria até o fim do contrato, que é no pós-Eurocopa. Então vamos nessa com o grupo da Áustria para a UEFA Euro 2024. Pro gol, Patrick Pentz, de 27 anos, do Brøndby, da Dinamarca. Tobias Lawal, 24 anos, do Lask Linz, goleiro que atua no próprio país, na Áustria. Niklas Hedley, 23 anos, do Rapid Viena, da Áustria. Vamos para os zagueiros. Philipp Lienhardt, 27 anos, do Freiburg, da Alemanha. Kevin Danso, 25 anos, do Lens, da França. Brigando por vaga de titular, o Maximilian Weber, 26 anos, e lateral esquerdo ou zagueiro do Borussia Mönchengladbach da Alemanha, Leopold Querfeld, 20 anos, do Rapid Viena. Para fechar a zaga, Gernot Trauner, 32 anos, ele é do Feyenoord da Holanda.
Vamos para os jogadores das laterais, o Stefan Posch, 27 anos do Bolonha, da Itália. Para a lateral esquerda, o Philipp Mueni, 30 anos do Mais 05, da Alemanha. Para a lateral esquerda. Para a direita, o Stefan Leiner, do Borussia Mönchengladbach, da Alemanha. Ele tem 31 anos, bem experiente. Flavius Danieliuc, 23 anos, Red Bull Salzburg, da Áustria. Vamos para o meio campo, Nicolas Seiwald, 23 anos, do Leipzig, da Alemanha. Florian Grillitsch, tem 28 anos, é do Hoffenheim, da Alemanha. Romano Schmid, 24 anos, do Werder Bremen, também da Alemanha. Continuando no meio, Alexander Prass, 23 anos, do Sturm Graz, da Áustria. Joga no próprio país, né? Matthias Seidli, do Rapid Viena, tem 23 anos. Marco Grue, 25 anos, do Rapid Viena também. Agora a gente vai para os jogadores mais importantes dessa seleção. O Christoph Baumgartner, 24 anos, do Red Bull Leipzig, da Alemanha. O Konrad Laimer, que é do Bayern de Munique, da Alemanha, tem 27 anos. E possivelmente o principal jogador aí, o Marcel Sabitzer, de 30 anos, do Borussia Dortmund, da Alemanha. Vamos para o ataque, para o centroavante Michael Gregoritsch, 30 anos, do Freiburg, da Alemanha. Experientíssimo Marco Arnautovic, 35 anos, da Internazionale de Milão, da Itália. Patrick Wimmer, de 23 anos, do Wolfsburg, da Alemanha. E completando o ataque, o Andreas Weimann, de experiente também, 32 anos, do Bristol City, da Inglaterra. E fechando finalmente o Maximilian Entrup, 26 anos, atua na própria Áustria, pelo Hartberg. Agora vamos esboçar a Áustria principal para a Euro 2024 do técnico alemão Ralf Rangnick. No 4-2-3-1, né? Pentz no gol, linha de zaga com Posch, Danso, Lienhardt, Mueni. Meio de campo, Seiwald, Grillitsch e mais à frente, Laimer pela direita, Baumgartner ao centro, Sabitzer pela esquerda, esse trio aí do Leipzig, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. E o centroavante é o Gregoritsch, centroavante do Freiburg, também atuando na Bundesliga, todos aí comandados pelo alemão Ralf Rangnick. Esse foi o guia da Euro 2024, agora com a Áustria. Tá curtindo a série? Deixa o seu like, se inscreva aí no canal. Grande abraço, turma, valeu!